Hoje a gente tem. Vocês estão vendo a tela, né? Estamos, professor? Tá, Eu tô. legal. Hoje a gente tem dois temas, né? Porque os dois temas são bem curtinhos, né? E então a gente junta dois temas porque aí a gente vai conseguindo dar mais informação para vocês, tá? Então a gente vai ver a seção 1.3, que é o custo dos lucros retidos, e a seção 1.4, que é o custo médio ponderado de capital, tá? Então vamos nesses dois, né? Então eu quero aproveitar que vocês estão com o TCC, né? A Adriana também entra no vácuo aí, né? Mas ela também mais cedo ou mais tarde vai fazer, né? E aí aí comunicar também o pessoal aí que a Adriana é a mais nova integrante do nosso grupo de iniciação científica, né? Então que ela está um pouquinho mais anterior de vocês, né? Então dá para ela participar, que o nosso projeto demora um ano, né? Então vai até agosto, E tudo eu vai ser tô no feito. terceiro semestre, professor. É? E eu ainda tô no terceiro semestre. Ah, é? Então depois podemos conversar também. Se você quiser participar de iniciação científica, será um prazer, tá? Tá bom, Tá? obrigada. Depois eu te chamo, aí a gente dá uma conversada. Então, a, a gente finalizou o trabalho do semestre passado, né? E aí quem estava no grupo era a Gabriela e o Lucas, né? Então eles prepararam um vídeo para a gente apresentar no simpósio que vai ser em novembro e tal. Ficou bem legal, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês o vídeo, é 5 minutos, né? E aí ele até serve como uma inspiração para o semestre que vem, para vocês quando forem apresentar o TCC, né? Eu vou passar no grupo depois a gravação que eles fizeram, tá? Então, aí eu inscrevi outro projeto, né? E aí foi selecionado também. Então, para 2020 e 2021, até outubro, por aí, setembro, outubro de 2021, aí vai ser esse novo projeto que eu inscrevi, que é novas competências para professores e estudantes utilizando a educação digital, né? Então a gente vai fazer essa pesquisa, é um tema bastante interessante. Então a Adriana vai tá com a gente no grupo, além da Gabriela, do Lucas, né? E quem tiver interesse também, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com esses dois temas. Então a dica para vocês que estão com TCC, né? O que é? Salvar cópia no pendrive, na nuvem, no computador da sogra, onde vocês imaginarem, tá? Agora há pouco, eu estou colocando isso aqui porque um pouco antes de começar a aula, um aluno do TCC1 me falou que ele perdeu tudo do computador dele e ele perdeu o TCC1, né? E aí ele estava me perguntando que ele fazia, né? Ele não tem cópia do TCC1. Ele só tinha no computador. Então, para vocês que estão fazendo, tira a cópia, salva na nuvem no Google, salva na nuvem da Microsoft, salva onde for, né? Pendrive, onde quiser, no computador da sogra, do noivo, da namorada, onde quiser, mas criem várias cópias, mande cópia por e-mail, tá? Para não acontecer isso que aconteceu com o rapaz. Eu não sei se eu consigo resgatar o TCC dele. Se não conseguir, ele vai ter que fazer de novo preparar para ir para o 2. Olha que doideira, né?
Vocês vão salvar a cópia? Em tudo quanto é lugar, professor. Isso aí, isso aí. Salvem cópias, porque eu já contei para vocês quando eu estava fazendo mestrado, né? Eu tinha o meu mestrado, eu entrevistei professores, né? Então eu tinha mais de 40 horas gravadas de entrevista de professores, tudo no meu computador, né? E aí eu fazia um backup num HD externo, né? Então eu tenho um HD externo e fiz um backup e tal. Aí eu estava com o meu computador no carro e eu fui assaltado. Levaram o meu computador. Se eu não tivesse cópia no HD externo, eu tinha perdido praticamente um ano de mestrado. Entrevista com os professores. Vocês acham que os professores iam querer me dar entrevista de novo, né? Então, tudo bem, me roubaram, levaram o computador, mas a grande importância são as informações, né? Você perde uma grana, tem que comprar um computador novo, mas e se perdesse? Eu não sei nem dizer. Muito provavelmente, se eu não tivesse esse backup, eu teria parado o mestrado, porque não tinha. O mais pesado do, do mestrado que eu tive foi a entrevista com os professores. Então, mais de 40 horas de entrevista. E a sorte é que eu tinha tudo, mas eu tinha no HD, tinha na nuvem, tinha em tudo quanto é lugar, né? Então, a dica para vocês, não deixem, mesmo agora que vocês estão começando a fazer, salva em alguns outros lugares, né? Alguns de vocês mandam para eu dar uma olhada. Eu tenho uma pastinha que eu guardo, né? Também pode usar, me usar como backup também, né? Mas esse rapaz não chegou nem a passar para mim também. Então ele não tem cópia nenhuma do TCC1 dele agora, né? É a vida, né? Então, cópia, gente. Cópia. E mesmo o celular de vocês, procurem fazer cópia, não especificamente com o TCC, mas de dados, né? Dados de vocês, que vocês têm fotos, às vezes vocês têm muitas fotos no celular. Então, salvem as fotos, informações que vocês têm, contatos telefônicos, tal, salvem, porque tá todo mundo arriscado a perder. E pode, nem que seja assalto, né? Pode cair no chão e não recuperar mais. Então, a parte de dados é um lado bastante importante. Então, tenho isso sempre em mente, gravar a parte que vocês têm, né? Que, as informações, tá? Bom, lucros retidos, né? Então, o que são lucros retidos? Ah, as empresas, elas fazem a parte de ações, emitem ações e tudo mais, e essas ações dão lucros, né? Tem um lucro. Então, existe algumas leis que as empresas que buscaram emissão de ações e tem lucro, claro, ela tem que dar esse lucro para os acionistas, para quem comprou as ações. Mas elas podem reter esses lucros para fazer investimento, reinvestir na empresa, né? Para mais lucro ou para crescer a empresa. Então, elas discutem isso em reuniões com os acionistas e elas podem ter essa parte do lucro retidos para investimento. Então, é uma parte que é possível fazer com ações, né? Então, aí que se fala, né? Algumas outras perguntas. Qual que é a melhor política a ser adotada para a distribuição de lucro? É melhor distribuir ou reter o lucro, né?
Então, aí depende muito da diretoria da empresa, o que a empresa quer fazer para reinvestir, o que quer fazer para pagar os acionistas. Então, cada empresa tem a sua forma de atuar, né? Então, você tem a possibilidade de distribuir o lucro ou reter para investimento, tá? Então, como que se calcula, né, o custo dos lucros retidos, né? Então, o que que ele tem? A fórmula que é o KP, que é o custo dos lucros retidos, o D1, que é o dividendo por ação, o NM, que é o valor do recebimento líquido com a venda das ações ordinárias, e o G, que é a taxa esperada de acréscimo. Então, quer dizer, essa taxa esperada, né, é sempre aquilo que o acionista espera ter acima dos valores do lucro retido, né? Então, ele traz para a gente aqui um exemplo e a gente vai compor aqui alguns valores, né? O que ele fala? Ele traz uma primeira situação, né? Que é o quê? A empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 10 milhões de reais através de um financiamento a longo prazo, com capital próprio, né? E através desse investimento, subscrição de ações ordinárias. Então, que ele faz, como que ele faz aqui, né? Ele vai calcular o custo de utilização do capital próprio via lucros retidos. Então, aí ele traz algumas informações. Sabendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária, e esta vale 950, quer dizer, a ação vale 950 e o dividendo 90 por ação ordinária. O crescimento no pagamento de dividendo constante é 4% ao ano. E também o custo da subscrição é 3%. Então, primeiro, sempre que vai subscrever ou gerar ações, né, você tem um custo, né, um custo para a emissão das ações. Então, isso é chamado de custo de subscrição. A gente viu isso até na aula passada, né? Está falando aqui de 3%. Então, o que ele faz? Primeiro, ele calcula 3% do valor da ação, que é o custo da subscrição, que dá R$ 28,50, né? Aqui é só uma demonstração, 3% é a mesma coisa que 0,03, né? Agora, substituindo na fórmula, né, a gente vai ter o D1, que é o valor do dividendo por ação, né? O NM, a gente tem que pegar o valor da ação, que é 950, menos o valor da subscrição, menos o valor da ação, e a gente vai somar 0,04, que é o crescimento dos dividendos, né? Então, estamos só seguindo essa fórmula aqui, tá? Voltei à fórmula, né? Aqui a gente repetiu os valores para só compor a apresentação, né? Então, o que a gente ficou aqui? 950 menos 28,50 menos 90 dá 831,50. 90 sobre 831,50 mais o 0,04. Fazendo a divisão aqui da 0,0977 mais 0,04, a gente vai ficar com isso aqui deu 0,1482 vezes 100, vai dar 14,82, que é? É o custo da ação ordinária. Então, a gente pegou um valor, depois a gente tinha os valores das ações. Então, o custo do dinheiro, né, é 14,82. Então, só relembrando o que a gente já viu nas aulas passadas, né?
o investidor, o que ele quer? Ele quer, no mínimo, ter esse valor que é o custo do dinheiro, tá? Esse é o mínimo que ele quer ganhar. Ele quer ganhar acima disso, tá? Então, esse é o custo do dinheiro, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Relembraram da aula passada o que é o custo do dinheiro, né? O investidor só vai investir se for alguma coisa acima disso, tá? Aí é apresentada uma segunda situação, né? A empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 10 milhões de reais através de um financiamento de longo prazo com capital próprio, através da utilização de lucros retidos, tá? Então, o que ele faz aqui em cima do lucro retido? É preciso calcular o custo da utilização do capital próprio via lucros retidos, que a gente tem a fórmula aqui. Então, sabendo se a empresa pagou R$ 90 de dividendo, R$ 950 o pagamento da ação, né? O crescimento dos dividendos é constante de 4%. Então, aqui, o que ele faz? Ele vai fazer em cima de lucros retidos. Então, ele não vai emitir novas ações porque ele tem os valores. Ele só pegou o valor e vai ficar com esse lucro retido. Fazendo o cálculo, ele ficou com o valor de 14,47 é o valor dos lucros retidos. E o valor da ação, o custo do dinheiro, é 14,82, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente tem uma diferença de centavos de percentual do valor do custo retido, né? Então, aí ele pega esse valor aqui, é o valor mínimo que ele quer receber, porque você reinvestiu. Se você reinvestir em cima dessa linha aqui, você vai ter uma taxa de 14,47%, o mínimo que qualquer investimento tem que ter. Então, você pode fazer um investimento através de ações, que você vai ter um custo do dinheiro 14,82, e aqui, através do custo dos lucros retidos, você vai ter que ter, no mínimo, 14,47% de rendimento para poder cobrir esse valor. É sempre naquela linha. O investidor, ele quer sempre acima desse valor. Esse aqui é o mínimo necessário, ou a mínimo intencional que o investidor quer. Então, você pode reinvestir você pode reinvestir o valor das suas ações, mas você tem que ter um mínimo de rentabilidade, e é isso aqui que você vai ter que, num futuro, pagar para o investidor. 14,47% por ação, tá bom? Deu para entender, pessoal? Mais ou menos, prof. Mais ou menos. Então, me diz onde que está pegando. A gente tem, vamos voltar vai aqui. virando, tipo, vai Vamos? virando uma bola de neve, pelo menos na minha cabeça. É na cabeça? Tá bom. É. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem uma situação, né, de financiamento através de ações, né? Porque o que a gente fala? A empresa, ela precisa de um capital, né?
que aqui é no caso de 10 milhões, para fazer algum investimento na empresa. Então, o que ela faz? Ela capta esse dinheiro no mercado, né? E aí, como que ela vai conseguir captar esse dinheiro no mercado? Ela vai emitir ações da empresa dela, né? Então, as ações da empresa valem 950 e ela pagou no ano anterior, ou no período anterior, R$ 90 por ações. Então, a partir disso, o que ela faz? Ela vai gerar mais ações no mercado, né? Ela gerando mais ações no mercado, ela vai, na maioria das vezes, ela vai dar possibilidade. Lembra que a gente comentou na aula passada que as ações ordinárias dão direito a voto, né? Então, você está gerando ações no mercado, você vai conseguir obter esses 10 milhões gerando as ações, né? Mas isso aqui vai te gerar um custo do capital. Então, e aqui tem a fórmula para você chegar na parte de obtenção do custo do capital, custo do dinheiro. Então, foi aquilo que a gente já falou em 2 aulas anteriores, ou já vem comentando, né? Qualquer dinheiro que você pega hoje, né? Você vai ter um valor para... Você pega 10 milhões hoje, você vai devolver daqui a um ano, você tem um custo do capital. E aqui, baseado nesse valor de ações, porque você vai ter que distribuir ações e tudo mais, você vai ter um custo de capital 14,82%. Então, essa é uma linha de você fazer a busca de capital, tá? A outra, e aí a gente ficou no 14,82%. A outra, o que é? É você fazer esse mesmo financiamento usando como base as suas ações, mas não fazer uma emissão. Você vai usar ações próprias que você vai jogar no mercado, né? Não vai, você vai pegar ações da própria empresa, você não vai gerar mais ações. Então, você não tem o custo esse custo aqui da subscrição, tá? Que é 3%. Então, você vai fazer a mesma captação de dinheiro, só que você não vai emitir ações, você vai entregar para o mercado ou vender no mercado, buscar financiamento no mercado baseado nas suas ações. Então, você está dando mais possibilidade para quem for trabalhar comprar suas ações ordinárias, vai ter atuação na sua empresa, tá? Esse tipo de investimento, ele vai te gerar um valor de 14,47 de custo de lucros retidos. Então, o que você está fazendo? Você está pegando parte da sua empresa, ou parte do seu dinheiro que você já tinha lucrado, você está reinvestindo 10 milhões, que isso está dentro do seu capital, você está reinvestindo. Ao invés de você pagar os dividendos para os acionistas, você está reinvestindo esse dinheiro para outras coisas. E reinvestir esse dinheiro te custa 14,47%, que é o que ele fala, custo dos lucros retidos. Então, a partir daqui, você pode fazer esse tipo de investimento, só que você tem, por lei, obrigação de devolver esse dinheiro para os acionistas. Então, você pode fazer o que você quiser. Você praticamente, entre aspas, paga para poder investir. Sim. Na verdade, você vai buscar, você tem o dinheiro, parcela. porque esse dinheiro, todo
esse dinheiro com lucro, tudo não é seu, né? Não, Esse seu. dinheiro é dos investidores. Você tem que distribuir para os investidores. Só que o que você está pegando aqui? Você está pegando esse dinheiro, ao invés de distribuir para os investidores, você está ficando com ele. E aí você tem um custo de ficar com esse dinheiro, né? Se você entregasse agora, você não teria esse custo aqui. Agora, se você tiver entregar daqui um ano, você vai ter esse custo. Então, ao invés de 10 milhões, você vai ter que pagar 10 milhões mais 14%. Então, aqui você tem duas comparações, né? De ter um investimento, de você emitir ações, você tem um custo do dinheiro que é 14,82, e você tem aqui, nessa outra possibilidade, é você pegar o próprio, a lucratividade que você teve no período e reinvestir. Mas isso também tem um custo, não é sem custo. Você vai ter que devolver isso para os acionistas. É isso que eles estão mostrando para a gente aqui. Será que ficou melhor? Sim. Tá. Então tá bom. Então, e aí é nessa linha, quer dizer, é sempre aquilo que a gente já comentou nas aulas passadas, o que os gestores da empresa vão fazer? Em cima de uma reunião de diretoria, né, eles vão falar, gente, tá bom, nós vamos reter os lucros, mas nós vamos ter esse custo aqui de 14,47%. Esse dinheiro que nós vamos investir, nós vamos conseguir ter esse retorno? Porque senão nós vamos ter prejuízo e vamos ter que tirar parte da empresa para pagar para os acionistas. Então é sempre nessa linha. Não, nós vamos fazer um investimento nesse total aqui, que a gente vai comprar máquinas, a gente vai ganhar mercado, a nossa empresa vai crescer 30%, então nosso retorno vai ser 30%, então dá para a gente pagar esses 14,47, o custo do dinheiro para os acionistas que a gente reteve, e ainda vai ter mais quase 16% de lucro nosso. Beleza, né? Então mas tudo isso é decidido em reunião de diretoria. E muitas vezes o que acontece? Tem que ir para votação, tem aqueles que votam a favor, tem aqueles que votam contra, não, eu quero meu dinheiro. Então, quem tem é sempre naquilo. Quem tem mais poder, quem tem mais ação ordinária, tem mais poder para ter mais poder de voto, e aí é aí que vai se decidir. O importante, né, nessa linha, né, é a gente saber que tem o custo do dinheiro, o custo do lucro retido. Então, se ficou com o dinheiro, se você for dar daqui um ano, você vai ter esse custo aqui, que você vai ter que, se for 10 milhões, você vai ser 10 milhões mais 14% de 10 milhões. Tá bom? Então, o que ele traz para a gente para refletir, né? Primeiro, o que a gente tem que entender? O capital retido na empresa não pertence a ela, mas sim aos acionistas. Aquilo que eu acabei de falar. Você fica com ele retido, mas você pode reinvestir, mas pertence aos acionistas. A empresa não pode achar que o dinheiro é dela, né? Outra coisa, o acionista espera ser remunerado por esse capital que ficou retido na empresa. Então, quer dizer, ele não vai deixar para lá, eu vou deixar com você e vocês vão investir e o retorno, daqui a um ano você vai ter 14,47. Ele falar, nem louco, eu quero mais que isso. Por quê? Eu estou deixando, esse aqui é o mínimo que vai ter. Então, eu vou Professor, ter que... Oi. um acionista é um investidor, né? No caso. Um acionista é investidor. Tá.
Então, muitas vezes, o que que a gente faz? As empresas fazem. Muitas vezes você não vai ter apenas um investidor, um acionista, que Não, vai tem ter vários. esse dinheiro, esses 10 milhões. Então, muitas vezes é composto um grupo, né, de acionistas, de investidores, tal. Ninguém é louco de pegar e investir. Então, o pessoal fala muito o negócio de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? É. Então, e existe algumas coisas que é ligado na Bovespa, né? O Ibovespa, e eles geram um fator de rentabilidade das ações de mais de 60 empresas, né? Que aí eles geram um índice de produtividade das empresas. Então, é uma forma também das pessoas que vão investir, elas se baseiam por esse Ibovespa. Então, ah, vamos supor que o Ibovespa é 3%. Então, eu vou comprar uma ação e ela está a 2%. Opa, essa ação aqui, o crescimento dela é 2%, ela está abaixo do Ibovespa, né? Agora, você pega uma ação que está 6%, opa, ela está acima do Ibovespa, mas também tem toda uma linha de risco, né? De eu comprar essas ações. Então, esse mercado, ele é um mercado bastante complexo, né? Mas as empresas, elas fazem toda uma composição de, de valores para poder chegar naquele, naquele custo, né? Naquele custo mínimo para que você atenda a situação dos acionistas. Então, hoje a gente tem muitas empresas multinacionais que elas trabalham com plano de previdência privada, né? Quer dizer, a pessoa se aposenta e depois que se aposentou, ela tem esse plano de previdência como sendo uma complementação da renda da pessoa, né? O, e aí, as pessoas, o funcionário entra com um valor, os planos de previdência funcionam assim, né? O funcionário entra com o valor, a empresa entra com esse mesmo valor e aí vai acumulando. E existe uma empresa que administra os fundos, né? E aí o que que eles fazem? Eles não jogam todo o dinheiro do fundo numa única ação, num único investimento, eles fazem uma composição para poder, assim, tem hora que uma tá melhor, a outra tá pior. Então é complicadíssimo. Esses fundos de aposentadoria, com o lado do Covid, né? Que a bolsa caiu muito, esses fundos tiveram uma perda em torno de 30%, né? A pessoa tinha dinheiro lá, perdeu em torno de 30%. Está recuperando agora por causa das ações. Então, porque tinha uma parte do dinheiro desse plano de previdência privada aplicado em ações. As ações caíram, esse valor também caiu. Se a pessoa precisou tirar todo o dinheiro, porque é em cima de cotas, né? Se a pessoa precisou tirar todo esse dinheiro, ela acabou perdendo. Quem não precisa tirar, fica lá e vai ser remunerado vai crescendo conforme as ações e vai chegar até o patamar que estava antes da pandemia, né? Já está próximo, né? A bolsa já começou a se recuperar. Mas a parte de investimentos nas empresas é bem nessa linha. O acionista, o investidor, às vezes você não sabe, você está investindo e você não sabe onde está investindo. Quer dizer, quem participa desse plano de previdência privada das empresas, você não sabe onde que a, a mantenedora do dinheiro está investindo. E aí, de repente, você pode entrar numa situação dessa. E eles reinvestem, não pagam os dividendos, mas
o administrador do fundo fica de olho e ele vai trazer, porque são as pessoas que estão colocando o dinheiro lá, né? E o lado do acionista é isso, você investe numa empresa, você quer que essa empresa te dê resultado. É aquilo que eu já até comentei com vocês com relação às startups, né? Você tem uma ideia legal, você quer montar, você quer montar, colocar sua ideia em funcionamento, só que você não tem dinheiro. Então tem as empresas que vão investir. Então você tem que vender seu plano ou mostrar seu plano para essas empresas, para esses acionistas que são chamados acionistas anjo, alguma coisa do tipo, né? E, e aí a, você demonstra para eles que você tem o seu negócio é bom e ele vai investir em você. Só que aí você vai ter que mostrar para ele, você vai ter que fazer um fluxo de caixa mostrando como que vai ser a retirada do dinheiro, como vai ser a lucratividade para ele, e ele vai questionar para ver se é isso mesmo, se ele vai investir. Então ele vai falar assim, olha, eu vou colocar 250 mil reais na sua empresa, e aí você vai ter que fazer um fluxo de caixa mostrando para ele de como que vai ter o retorno. E é claro, ele com a experiência dele, ele vai saber, olha, essa ideia é boa, vai ter esse retorno mesmo. Então é bem nesse ponto que trabalha a parte do acionista. Esses investidores anjo acaba sendo um acionista e ele vai querer ter a rentabilidade dele. Se ele vai colocar 250 mil reais na sua empresa e você fala para ele, não, daqui 2 anos eu consigo te devolver esses 250 mil reais, ele vai falar, tá bom, só que eu tenho um custo do dinheiro que agora está em torno de 6% ao ano, pensando básico aí da poupança, no mínimo tem que ser 12% de rentabilidade. A sua empresa tem que dar, em 2 anos, tem que dar uma rentabilidade maior, porque se for só para ganhar os 12%, eu não vou investir na sua empresa. Então, é esse ponto que os acionistas trabalham. Eles querem ter acima do custo do dinheiro. O custo do dinheiro é aquele um investimento básico em qualquer instituição financeira, que você não fica tranquilo. Você põe o dinheiro lá, você sabe que uma renda fixa que vai te dar um tal de retorno, para que você vai correr risco entrar numa empresa se você sabe que não se vai dar certo ou não? É um risco grande, né? Então, é sempre na linha do custo do dinheiro, tá? Tudo bem, gente? Aqui a gente tem lá no livro, né? Ele traz para a gente um artigo que fala da retenção de lucro versus os investimentos. Então, o que ele fala aqui? As companhias abertas de mercado brasileiro estão cumprindo as normas legais? Quer dizer, existem normas legais para quê? Para retenção de lucro versus investimento, né? Porque você imagina, o acionista investiu lá e espera receber, se as empresas não estiverem cumprindo as normas legais, então esse artigo ele aborda isso, né? O que eu trouxe aqui para vocês é isso. Ele coloca aqui esse link, né? Mas esse link aqui não está trazendo o artigo. Se vocês forem procurar, tem que procurar pelo nome, né? Eu procurei pelo nome e trouxe aqui. É uma revista contábil, e aí é só ir aqui e baixar o artigo. Então, se vocês forem buscar, não adianta ir aqui pelo endereço aqui, porque isso acontece muito na internet, né? As empresas ou as revistas publicam determinadas coisas no endereço e depois de um tempo elas mudam, né? E aí, se você for só através
só através do nome, do link, né? Você acaba não achando. Por isso que uma nomenclatura, vocês que vão fazer TCC, a Adriana que vai trabalhar na iniciação científica, né? Na hora da gente fazer a referência, a gente coloca aqui a data do acesso, né? Então, quer dizer, nessa data aqui eu acessei e tinha esse link, né? O link funcionava. Depois dessa data eu já não sei mais. Então, quer dizer, você também não está dando informação incorreta, porque se você colocar só o link e a pessoa vai tentar acessar, não acessa, ela pode depois questionar o seu trabalho científico, fala assim, poxa, você falou que pegou uma informação nesse link, ele não está mais, então você está mentindo, você inventou, tá? Então, aí a parte das normas da BNT fala, sempre que você fizer um acesso à internet, você pode pegar o material de acesso à internet, mas você tem que falar quando você pegou esse material, para justificar. Perfeito, Bruno. Então, essa é uma nomenclatura da BNT que a gente precisa colocar, tá? Então, qualquer trabalho que vocês forem fazer, mesmo trabalhos que os professores pedirem, comece a utilizar a BNT para ir acostumando. Então, essa aqui é uma forma de você colocar. Você dá o título disponível tá aqui o link e foi acessado nessa data, tá? Tranquila a parte do lucro retido, pessoal. É bem simples esse capítulo, né? Mas é mais para ter claro que esse lucro retido ele é baseado em normas legais, a empresa pode reinvestir, né? Mas que o dinheiro pertence aos acionistas. Não pode esquecer, esqueci, né? Não tem isso, né? Tem que voltar e pagar os acionistas. Os acionistas investiram na sua empresa pensando em ter uma lucratividade, né? Outro tema que a gente vai falar, a seção 4, a gente o custo médio ponderado de capital, né? Então, o que é o custo médio ponderado de capital? De acordo com cada fonte de financiamento, fonte própria ou de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total desse financiamento, para que essa informação sirva de orientação para as decisões financeiras. Quer dizer, você tem que saber como que vai ser o seu custo do capital para poder tomar as decisões financeiras. Então, a gente tem várias possibilidades de buscar um capital e a gente tem que calcular um custo médio. Na parte anterior, a gente só viu uma parte do custo, né? O custo de lucro retido, mas quando a gente for fazer vários financiamentos, ou quando a gente for fazer, como o exemplo que eu dei agora há pouco, do plano de previdência das empresas, eles fazem investimento em várias formas. Então, é investimento em fundo fixo, em ações preferenciais, ações ordinárias. Isso é o que eles chamam de uma carteira, né? E aí você tem que fazer um custo médio ponderado de todos esses investimentos para saber. Às vezes você tem um custo maior num investimento em terceiros, às vezes você tem um custo maior em emissão de ações, então você faz um custo médio para calcular, para facilitar, né, o que ele fala aqui, para ajudar na orientação para as decisões financeiras. O custo total do capital, ele é mais conhecido como custo médio ponderado de capital. Ele representa o mínimo de remuneração exigida do capital investido. Aqui,
representa o mínimo de remuneração exigida do capital investido. É a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado. Quer dizer, no mínimo, né? Então é sempre assim. A partir daí, o investidor espera tudo, né? Então ele traz para a gente aqui como que a gente faz o cálculo da média ponderada, o custo médio, né? Então não se preocupe muito com a fórmula, né? Mas o que ele pega aqui? O KA é o custo médio ponderado, é o valor final. Então, primeiro ele tem o HI, WI vezes KI. O que é o WI? É a participação relativa de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa. Quer dizer, se eu peguei um investimento em capital de terceiros, eu vou usar essa opção junto aqui para calcular, tá? O KI é o custo do capital de terceiros. Então, a gente tem o WI e o KI trabalhando junto, né? Aí eu tenho o WP, que é a participação relativa de ações preferenciais na estrutura do capital da empresa. Então, o que eu tenho aqui de ações preferenciais que vão estar envolvendo no meu custo, tá? E o KP é o custo das ações preferenciais. Então, eu tenho WP versus KP. O WS é as participações relativas das ações ordinárias ou capital próprio na estrutura da empresa. Então, ações ordinárias versus o KR, que é o custo das ações, tá? Então, essa é a fórmula para a gente calcular. Aí, o que ele faz? Ele faz uma composição. Então, ó, o WI, que é a participação do capital de terceiros, o WP, participação das ações, mais o WS, tem que ser igual a 1. Quer dizer, as três têm que representar 1, que é a mesma coisa que 100%. Então, se eu tiver 20% no WI, 20% no WP, aí eu vou ter 60% no WS. Então, isso aí, tudo tem que ter 100%. Se eu tiver 0 no WI, aí o meu custo, porque se eu não tiver nenhum investimento de capital de terceiro, só foi em cima de ações, então a minha porcentagem vai estar dividida entre ações preferenciais, WP, ações ordinárias, pode ser 40% de uma, 60% da outra, 50%, 50%, mas a soma de todos os investimentos, e percentual dos investimentos, tem que ser 100%, tá? Aí eles vão falar para mim, poxa, mas eu vou ter que saber essa fórmula, vou usar na prova. Não, aqui só está trazendo para a gente ter um pouco de ideia daquilo que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho o cálculo para poder chegar na parte final da análise, tá? Aí ele dá um exemplo para a gente aqui. Sabe que o custo de empréstimo é 9%, o empréstimo de terceiros, né? 9%. O de ações preferenciais, 11%. O de ações ordinárias, 12,5%. E o lucro retido é 12%. Então, vamos calcular o custo médio ponderado do capital de acordo com essas situações, tá? Então, o que ele faz primeiro aqui? Ele traz para a gente o relatório contábil da empresa em 31 de dezembro de 2014 era, vê que eles sempre buscam valores históricos, né? 1 milhão de ações ordinárias a R$ 50 cada uma. 500 mil ações preferenciais a R$ 50.000. De R$ 50. 35 milhões de empréstimos a longo prazo. Quer dizer, todas essas informações, a gente chegou num custo do capital de 10,814. Então, aqui são dados só para a gente
comparar, que ele usou lá na fórmula para a gente comparar, que a gente já não vai nem ficar fazendo aquilo que eu comentei com vocês. Não vamos ficar fazendo cálculos, a gente só vai pensar como que é a tua análise, né? O segundo momento, né? Então, a empresa, a gente vai fazer em cima dos valores de mercado das ações ordinárias e preferenciais. Então, o que a gente tinha aqui, ó? 1 milhão de ações a R$ 50, 500 mil ações a R$ 50 também, mais 35 milhões de empréstimo a longo prazo. Então, aqui, se a gente for ver, as ações subiram para 70, as ações ordinárias, as ações preferenciais 60 e o valor do empréstimo continuou 35 milhões, tá? E o custo do capital subiu para 11. Por quê? Porque o valor das ações subiram, né? E aí as ações subiram, você tem um custo do capital maior, tá? Então, ó, a gente tem aqui 11% e aqui 10,814, tá? E no terceiro e último momento, a gente vai calcular o custo médio ponderado do capital, estabelecendo a estrutura de meta, que é a melhor opção possível para compor a estrutura do capital. Então, o que ele traz para a gente? O peso das metas refere-se às proporções desejadas da estrutura de capital e é uma estrutura ótima que a empresa pretende atingir. Então, a empresa vai verificar qual é a possibilidade de menor custo e ela vai procurar compor os percentuais. Então, o que ela traz para a gente aqui? Em cima daquela fórmula, né, ela chega à possibilidade de que a melhor composição é 40% de empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. Fazendo toda a composição usando aquela fórmula, ele chegou num custo de capital a 10,7%. Então, como que ele chegou a esse 10,7%? Aquilo que eu falei para vocês, a gente não vai ficar calculando que não é o nosso intuito, mas ele chegou, baseado nos valores, a diretoria em reunião chegou ao ponto que é melhor pegar 40% como empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% de ações ordinárias, que aí você vai ter um custo do capital, custo ponderado, custo médio ponderado, no menor custo possível. Que é para quê? Para que você possa ter maior lucratividade. Então, você tem essa carteira para compor, né? Então, se você for, não, eu quero fazer 33,33% de todos, porque a gente sabe que tem que chegar a 100%. 33,33% de empréstimo, 33,33% com ações preferenciais, 33,33% com ações ordinárias, com certeza vai se chegar num valor maior aqui, porque ele está dando um peso maior para ações ordinárias, que muito provavelmente o custo para ações ordinárias é menor. Então, aqui a gente traz, não é a ideia da gente ficar calculando, mas sim para entender, ter um pouco de entendimento como que a empresa, os executivos, os administradores da empresa fazem para compor a carteira ou estrutura do capital dela, tá? Tudo bem, pessoal? Sim, Pro. Então, são informações que o pessoal
que os executivos preparam, e reuniões de diretoria, e o pessoal financeiro apresenta, o pessoal que estuda mercado, né? Então, é isso que é apresentado. Então, o importante é isso, você não faz um investimento num, num único negócio ou num único tipo de investimento, você tem uma estrutura de capital para quê? Para minimizar o seu custo de investimento, tá? É sempre nessa linha fazer uma composição dos percentuais. Vamos agora colocar algumas questões que podem ser questões que utilizadas na prova, né? Se vocês errarem, eu vou colocar na prova, tá? Então, o que vocês acham da ideia? Aqui, são 4 opções, né? Mas vocês não precisam nem a Eila tá repetindo aqui, tá? Então, como eu tirei do livro, depois na prova eu vou mudar essa E aqui, tá? Mas o que ele fala aqui, ó? De acordo com cada fonte de financiamento, fonte própria ou de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total desse financiamento, pois essa informação servirá de orientação para decisões financeiras, né? O custo total do capital, mais conhecido como custo médio ponderado de capital, representa o quê? O máximo de remuneração exigida, a remuneração exigida do capital investido, a remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto, ou o mínimo da remuneração exigida do capital investido. Dá um tempinho para vocês lerem melhor. É a D? Letra D. Eu acho que é a D D de também. dado. B de bola? Não, D de dado, eu acho. D de dado. D de dado. E aí? É isso? Todo mundo concorda? Sim. É isso aí. Letra D de dado. Então, aquilo que a gente comentou, né? O mínimo da remuneração exigida de capital é a taxa de desconto ou retorno ao qual o investidor espera, né? Então, se cair vocês acertaram, então não vai cair na prova. Esse mínimo aí, porque o senhor falou lá Lá na no frente, né? início, né? Que é o mínimo, o senhor também falou de mínimo. É o mínimo, é. Não, mas é isso mesmo. É o mínimo que o investidor espera, né? Tá? Agora vamos ver se vocês estão bons de memória, né? Aí o senhor forçou pra... Hã? Aí tá forçando um pouquinho. Como que vocês estão de bom de memória? Baralhou tudo aí. Qual que é a fórmula do custo médio ponderado? É Pera a aí que eu vou A, colar essa. é a B, a C, a D ou a E? Vou chutar essa. Calma que eu anotei. Eu não sei, não vou responder. Essa é só para ver se vocês têm boa memória fotográfica. Essa aqui é mais para brincar. É, eu não sei essa. Alguém É quer a chutar? C. É a C. Alguém quer chutar? Ah, não. Acho que é a D também. Ai, sei lá. Tô confusa. Não é nenhuma das duas que eu falei. Não coloque isso na prova, professor. Não vou pôr na prova. Essa aqui é só para brincar. É aí. É aí. É aí. É só para. Muito Não obrigada. viu isso. Essa foi só para pra ver se vocês têm assustar. vocês têm É um memória kiwi, é uma fotográfica. fruta, ó.
É QI, né? Então é só o Brincadeira, é QI. brincadeira. Então, pelo menos, tem 4 de QI, né? Pelo menos. E a última é essa, né? Na fórmula de custo médio, o WI representa a participação relativa a capital de terceiros, o WP, ações preferenciais, WS, participação relativa de ações. Nesse contexto, a soma da participação relativa aos percentuais é 99, 100, 90, 80 ou 101. Noventa? 90? Segura o cachorro. Hã? Segura o cachorro aí. É, O cachorro tá pegando o motoboy. é a minha cachorra é O greve. cachorro. É. Qual é, pessoal? A gente até esquece que tá em casa, né? Ela latiu, eu tô de boa, o senhor percebeu aí. Não, tranquilo. A gente se diverte. A Débora não pôs a gata semana passada, né? Ah, é? É. A gata assistindo, tá assistindo, né? Nossa, isso aí rodou, foi para os professores, foi uma bagunça. Uma bagunça só. Eu tô com a minha cachorra, as duas da minha mãe aqui hoje e o meu gatinho. Ô, louco. É, porque eu trouxe a minha mãe pra ficar até sábado comigo, um Ah, pouquinho. Desde da pandemia do início, a gente não ficava junto. se conseguir tirar uma foto igual a Débora fez, manda que a Meu gente, Deus! Da cachorrada toda? a gente publica. Tá bom, é muito cachorro. Põe eles tudo olhando para a tela aí, ó. E aí, pessoal, quanto dá? Voltar aqui, ó. 40, Seria 100%. 40 mais 10 mais 50. 100, 100%, professor. 100%, né? É, Isso aí, professor. é aquilo que a soma é 100%, tá? Então, só mais para a gente dar uma olhadinha como pode ser as questões da prova. Essa aí é a primeira, olha, grande possibilidade, né? São facinhas, né? Bom saber. Vão saber, né? Professora, B1 e a B2 são os professores que vão elaborar? Essa daí sim, essa sou eu que vou elaborar. E a Essa B2? B1 e a B2, é. Essa não tem pelo menos não tem aquele lado de metade. A universidade. Até onde eu sei, é o que vou elaborar. Uhum. Entendi. Obrigada. Pessoal, tudo bem? Entendido? Tudo jóia, prof. Sim. Dúvidas? Então, para finalizar, né, a gente tem aquela atividade, né? Se vocês olharem da semana passada, eu já postei, né? Então, vocês vão entrar nesse link e vão colocar 2 situações que vocês acharem relevantes na aula de hoje, tá? Eu já vou passar os slides pro grupo, né? Enquanto eu baixo a aula. O que que o senhor espera que a gente comente, pro? O que eu espero? É. Eu espero o que vocês conseguiram, pontos que vocês conseguiram assimilar, né? Então, o que trouxe de mais forte para vocês, né? Tá. Em cima de cada situação. A gente sabe, é muita teoria, muita coisa, mas alguma coisa fica, né? Para mim é bem legal isso que eu começo a ler, eu falo, olha que interessante o que cada
não tem o certo ou o errado, mas é aquilo que você captou mais da aula, né? Sim. Então, eu não vou falar nada para não fazer sugestionar vocês, deixar sugestionado. É legal vocês ver aquilo que vocês observaram aí, né? Tá ótimo. Tá bom? Tá joia, Clara. Então, eu vou passar já no grupo, né? E aí, por hora, a gente vai encerrando